Olá, seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é caminho das águas. Qual é o caminho que a água percorre dentro do nosso organismo? Eu sou Noêmia da Silva Marti, sou terapeuta e trabalho com produtos terapêuticos da Kenkopato. E nós vamos falar hoje sobre o caminho das águas. Como a água procede, qual é o processo que ela passa dentro do nosso organismo, por onde ela vai percorrendo, o que vai acontecendo com essa água. Então, caminho das águas. A gente considera o mecanismo natural, normal, a ingestão que a gente faz da água normalmente, ou seja, bebendo água, né? Ou a água que a gente absorve através dos alimentos, numa fruta, num alimento processado, forma normal. Então, a gente tem aqui o aparelho digestivo e eu considero ali, então, ingerindo a água de maneira normal, clássica. Essa água vai percorrer todo o sistema digestório, vai passar ali entrar pela boca, passar pelo esôfago, chegar no estômago, passar por todo o processo de digestão, né? Quando essa água for levada do intestino para o fígado, quando ela for recolhida, ela passa a fazer parte de um novo processo. Ali ela já vai ser transformada em sangue. O fígado precisa de muita água, de qualidade boa para trabalhar esse processo. E aí a gente vai ter o sistema circulatório, tá? Então entenda-se por sistema circulatório o cardíaco, o que envolve coração, as artérias e as veias, junto com o sistema linfático. Quando a gente fala sistema circulatório, envolve os dois sistemas, tá? Quando eu falar cardíaco, aí é só coração, veia e artéria. Quando a gente fala circulatório, a gente está agregando os dois sistemas. E tudo isso é líquido e tudo isso faz parte do sistema interno da gente. Então, quando esse sangue está pronto, ele vai ser levado para o coração, oxigenado, com todos os nutrientes que precisa ser levado para as nossas células. O alimento da nossa célula é transportado pelo sangue, assim como o oxigênio. Então, vai lá, essa água nesse estágio já está levando lá, fazendo parte do sangue, para levar os nutrientes para as nossas células. E aí a gente tem todo o sistema de artérias, que são os dutos por onde vai percorrer o sangue que está oxigenado e vai levar esse alimento, esse sangue oxigenado para as células. Vai percorrer, isso vai abranger o corpo todo, até chegar nas células. Todo o processo de alimentação vai passar pelo processo. Durante o trajeto, ele vai desembocar em algumas artérias de calibre grosso e não há escape desse sangue por essa artéria. Porém, ele vai se subdividindo, essas artérias vão ficando cada vez mais finas, até que ela chega no capilar. E tem esse nome por causa da espessura. Ele é muito fino, ele é mais fino que um fio de cabelo. E é nesse ponto que está perto das células receberem o alimento, o oxigênio. Eles são permeáveis e aí ao escape, a liberação desse conteúdo de forma que esse alimento, que esse oxigênio chegue para as células. Então, nos capilares da circulação sanguínea, os arteriais, vão liberar esse sangue oxigenado com o alimento, com o que a célula precisa, que é o combustível das células, e vai ser absorvido pelas células.
Então, nós temos lá, aqui no desenho, esses círculos brancos representando as células. A parte vermelha são as artérias e azul são as veias. Repare que tem intervalos, que tem um espaço entre as células. E é por esse espaço que percorre, que está contido o líquido intersticial. É aí que o sangue vai colocar lá o oxigênio e todos os nutrientes que a célula precisa, e a célula vai fazer essa absorção. Assim como ela faz a absorção desse conteúdo, ela também elimina neste meio intersticial o que ela não precisa mais, o gás carbônico e outras questões químicas ali que ela vai liberar, que ela já usou, são detritos ali do metabolismo do organismo, tá? E vai ficar também nesse espaço e vai ser recolhido para o organismo para ser filtrado, ser eliminado, cada situação aqui de um jeito. Então, nós temos aqui uma outra imagem, ó. Então, aqui, de uma outra forma, o desenho, as veias, as artérias, e aqui a gente vê uns dutos verdes. Esses dutos verdes é a representação do sistema linfático, que trabalha de forma normal no nosso organismo, assim como o sistema circulatório, assim como o sistema sanguíneo, tá? Então, vermelho é veia, azul é artéria e verde é linfático. Artéria e veia são um sistema integrado, eles trabalham paralelos. O que diferencia um do outro é que a artéria vem do coração em direção às células e o sangue vem oxigenado, ele vem bom, ele vem trazendo nutriente para a célula. Quando essa célula libera o que ela não precisa mais, e isso precisa ser recolhido pelo organismo, quem faz esse trabalho já passa a ser as veias. Então, o sangue que retorna para o coração, retorna por veias. E o que sai do coração e vai até a célula, vai por artérias. Essa é a diferença básica. E a mesma coisa do sistema arterial, ele também vai ter dutos de todas as espessuras. Então, lá perto da célula são os capilares, são os mais fininhos, que vão absorver todos os detritos ali para ser levado, para ser filtrado, né? Que aí já é outro processo. Em paralelo a isso, eu tenho o sistema linfático que vai drenar a parte do líquido, que vai levar uma linfa aí, vai trabalhar aí. E aí tem uma questão interessante. A gente não vê extremidade de capilar sanguíneo, nem venoso, nem arterial, mas a gente vê extremidade de capilar linfático, porque ele é um sistema independente, como a gente vê essa esfera verde, essa ponta verde, isso é um capilar linfático, tá? Então, ele não é ligado nem no arterial, nem no venoso, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem maior, ó, aqui numa imagem maior, uma terminação de capilar linfático, e aqui a gente pode ver melhor aqui fendas nas laterais dele. É por essas fendas que eles vão recolher a linfa, que o líquido vai ser passado para dentro, ele vai captar esse líquido que está no meio intersticial para levar esse líquido para filtragem, tá? Essa abertura, ela abre conforme a pressão que tem no organismo. Então, ele funciona mecanicamente, normalmente. E a gente chama isso de drenagem linfática fisiológica. E a gente tem uma animação para mostrar isso aqui. Então, aqui está o desenho que estava na lâmina anterior e mais uma animação aqui que vocês estão vendo em azul. Entender o que está acontecendo. Ó. Aumentou a pressão intersticial, eu tenho o movimento dos filamentos de ancoragem e o líquido entrou para o capilar linfático e é conduzido pelos vasos linfáticos através do sistema linfático.
Então isso aqui é um sistema de drenagem fisiológica quando eu tenho aumento na quantidade de líquido intersticial, gerando um edema. Então o sistema linfático, os capilares estão lá para evitar edemas. Naturalmente o sistema linfático já toma conta disso, ok? Então nem sempre é necessário entender o que está acontecendo. Deu para entender, né? Então, a pressão dali do local vai abrir essa passagem, essas fendas dos dutos linfáticos e vai levar esse líquido embora. E que pressão é essa? É a pressão de excesso de líquido. Então, para evitar edemas, o organismo tem esse mecanismo. Então, pressiona ali, aquilo abre, o líquido entra e é drenado o líquido da região do corpo em questão. E a gente tem vaso linfático por todo o corpo, em todas as partes do corpo. Nós somos servidos, bem servidos de capilares linfáticos, que faz o recolhimento, então, dessa linfa. Então, é muito comum a gente ouvir falar em drenagem linfática manual. E agora a gente está ouvindo falar em drenagem linfática fisiológica. A manual é aquela que a gente vai a um terapeuta e faz. Então, ele vai usar de movimentos e de produtos que facilitem, que potencialize o que, na verdade, já acontece no nosso organismo o tempo todo, que é a drenagem linfática fisiológica. E por que a gente, então, se tem um mecanismo desse, que funciona normalmente, por que eu tenho edemas, né? Então, o que é o edema? É o excesso ali de líquido, de linfa numa região. E eu vou ter excesso de linfa. Pode ser por alguma patologia, alguma doença específica, pode ser por uma lesão de músculo, ósseo, várias situações podem causar edemas. Então, quando eu tenho um edema, ou o organismo não está dando conta de drenar, de levar esse líquido na quantia suficiente, na quantia adequada, em tempo adequado, né? Ou por algum motivo ele está estagnado, ele está trabalhando num ritmo mais lento do que deveria. E aí eu vou ter o acúmulo desse líquido naquela região, que a gente chama de edema. E em que situações isso acontece? O que a gente faz? Por que acontece? Um dos motivos da gente passar por edema é a espessura da linfa. A tendência natural da água é se aglomerar. As moléculas elas se unem e ficam, a gente chama de cluster, são cachos de molécula. Para o sistema linfático captar a linfa, recolher essa linfa, passar lá pelo processo de drenagem linfática fisiológica, é preciso que esses cachos não estejam muito grandes, eles têm que estar num tamanho aproximado assim de 6, 7 moléculas. Se ele tiver num aglomerado de muitas moléculas, isso pode chegar a 10, 15 moléculas, esse cacho, ele não entra naquela passagem do capilar linfático lá. Eu vou até voltar o slide aqui para mostrar um pouquinho melhor aqui a passagem. Mais um. Só um instantinho. Aqui. Para que o cacho de molécula passe nessa abertura, nessa fenda que a gente vê aqui, é preciso que ele tenha um limite de aglomerado. E esse limite, alguns profissionais falam de 7 a 10 moléculas passa. Então, se a linfa estiver muito espessa, e ela pode estar assim, por medicamento, por má alimentação, por sedentarismo, por N fatores no nosso organismo, dificulta que esse líquido entre no sistema linfático e seja drenado, e ele fica no local. E isso vai havendo um acúmulo, porque as células estão trabalhando, o sistema circulatório está trabalhando, e cada vez mais tem líquido naquele meio intersticial. Tá? Então, é preciso que esse líquido
esteja com moléculas, com cachos de moléculas de um tamanho adequado para passar lá. Então, esse é um dos motivos da gente ter edema, né? Quando existe alguma lesão ou efeito colateral de algum medicamento e por algum motivo o organismo não está conseguindo levar essa linfa embora. Quando isso acontece? Porque existe cachos muito grandes de molécula, a gente passa por uma drenagem linfática manual e pode auxiliar. Mas quando que isso acontece? Dependendo do produto que é usado, no creme lá da massagem da drenagem linfática manual, ajuda a quebrar esse cluster, esse cacho de molécula. Né? Melhorar a alimentação, tomar sol de maneira adequada, né? Várias formas a gente melhorar isso. E agora a gente tem aqui alguns exemplos de edema, tá? Então nós temos aqui o pé de uma criança, que um tá com edema e o outro não. A gente tem aqui a mão, uma mão com edema, tá inclusive vermelha. Isso pode ser um processo alérgico, pode ser uma picada de inseto. O edema pode acontecer por várias situações, tá? Aqui nós temos mais uma situação que é comum, que são as gestantes. E aí aqui o edema é por outro motivo. A gente tem gânglios linfáticos, capilares linfáticos, como eu falei, por toda a parte do corpo. Depois de alguns meses de gestação, quando a barriga já vai ficando maior, existe uma pressão natural, como a gente vê na imagem, da barriga na virilha. E a gente tem dutos do sistema linfático muito grandes, muito importantes na virilha. E a barriga, pelo tamanho e pelo peso, pressiona essa região, dificultando tanto o retorno da linfa como o retorno sanguíneo. Então, é muito comum gestante ter edema nas pernas, ter os pés muito inchados, cansaço nas pernas, às vezes até dores, por conta dessa pressão que, às vezes, quando está sentada, a barriga faz sobre as pernas, sobre a virilha, e isso dificulta o retorno, tá? Por isso é bom movimentar, andar, fazer caminhadas leves, não permanecer nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado, e essa dica vale até para quem não está gestante, tá? Um outro caso de edema é retorno venoso. Quem não tem um retorno venoso adequado, ou já está com as artérias mais grossas, ou com alguma obstrução interna, ou fraqueza na musculatura das pernas, isso também dificulta o retorno venoso, ou falta de exercícios. Mais uma vez aqui, a alimentação também pode dificultar, muita gordura de forma inadequada, isso também pode causar edema. Um outro exemplo de edema são os medicamentos, né? Alguns medicamentos têm como efeito colateral inchaço, o edema. Lógico que às vezes o medicamento é necessário, mas ele tem um efeito colateral. Os antibióticos, os corticoides, principalmente, acho que são dos medicamentos que mais causam edema. Tem pessoas que ficam com edema pelo corpo todo, sente o corpo todo mais pesado, mais inchado com o uso do corticoide, e às vezes quando para de tomar ainda leva um tempo para conseguir voltar, ver seu organismo voltar ao normal, tá? Outro exemplo de edemas causado pelos hormônios, tá? Então alguma disfunção hormonal ou a necessidade da pessoa ingerir algum tipo de hormônio, isso pode causar edema também, tá? E uma cena muito comum hoje em dia, né? Sedentarismo associado a má alimentação, alimentação inadequada, muita química, muito açúcar, muita
refrigerante, comidas processadas de modo geral. Isso sobrecarrega bastante o organismo e termina trazendo edema, né? Pode causar edema também. Tá? Uma outra situação mais sazonal, vamos dizer assim. A pessoa, no período de uma viagem, por exemplo, né? Vai de avião, ali às vezes vai ficar ali 3, 4 horas sentada. Dificulta a circulação sanguínea, as pernas ficam presas, querendo ou não, a gente estica um pouquinho, mas não é a mesma coisa que se levantasse, fizesse algum movimento. Então é bastante comum a gente ver as pessoas reclamando depois de viagens longas, né? Sente os pés pesados, doloridos, as pernas inchadas, tá? E não é só para quem fica sentado. Quem fica constantemente em pé também pode ter o mesmo problema. Pernas pesadas, dores, e algumas profissões passam por esse processo, né? A serviço de vigilância, por exemplo, que fica em pé e por horas e sem se movimentar, né? Muitas vezes não fazem nem caminhada, não trocam nem alguns passos para ter alguma uma movimentação. Isso também causa edema. E a alimentação. O vilão na alimentação é o sal. O sal retém muito líquido, é uma das primeiras coisas que o médico tira quando a gente está com edema. Quem tem problema de pressão arterial também é muito controlado o sal, né? Então, aí são alguns exemplos de situações que podem causar edemas no nosso organismo e que vai dificultar toda aquela questão da circulação, né? E lembrando que tudo isso é água, é aquela água que a gente ingeriu e passou pelo sistema digestório, parte dela se transformou em sangue, foi levar os nutrientes para as células, parte foi descartada, vai ser eliminada através da urina. A gente precisa de muita água no nosso organismo. E quando fala que o nosso organismo precisa de água, é água mesmo. Não é refrigerante, não é suco, não é sopa. A gente pode fazer uso de água de várias formas, mas nada substitui a ingestão de uma quantidade adequada de água e de uma qualidade boa, e que ela seja água mesmo. É muito bom tomar um suco, tomar um chá, mas é necessário, é muito importante que a gente faça uso de água pura, de água só a água, né? E que ela seja de uma qualidade boa, de um pH bom, com nível de acidez baixo, né? Vários fatores para a gente prestar atenção em água. Às vezes a gente vai comprar água no mercado e se preocupa muito com o preço, com a marca. Na verdade, a gente devia levar mais em conta a maneira que essa água está sendo armazenada, de onde ela veio, porque às vezes ela veio de tão longe que ela passou dias na estrada tomando sol, naquelas embalagens que não deveriam ser expostas a sol, e com pH altíssimo. E pH é um fator que a gente deve prestar muita atenção na hora de adquirir uma água boa, tá? E isso vai trabalhar bastante benefício do nosso organismo, vai ajudar o nosso organismo a processar melhor todo esse caminho que a água faz aqui dentro do nosso organismo, tá? E aí, claro que a gente tem algumas sugestões de como que a gente pode auxiliar isso, né? Esse processo no nosso organismo. Além, claro, de escolher uma boa água, tomar uma quantia de água adequada para o nosso organismo. Aqui eu tenho mais uma imagem dos clusters, aqui seriam a molécula de água aglomerada, várias moléculas juntas, e lógico que quando tem esse aglomerado de molécula, não é só água, tem outras moléculas junto. No meio de um aglomerado de 10, 12, 15 moléculas de água, eu posso ter algumas moléculas de CO2, de qualquer toxina aí. E aí, quando
esse cacho ele é dividido, ele é rompido, tanto libera os nutrientes que vão para as células, como as toxinas que estão ali, o organismo libera. Então, é necessário, é muito importante que esse cacho seja quebrado para facilitar a absorção dos nutrientes e a eliminação das toxinas. Então, a drenagem linfática tem que funcionar muito bem, o sistema circulatório tem que funcionar muito bem. E um fator importante para isso é a gestão de uma boa água. E nós que trabalhamos com os produtos da Kenkopato sabemos que temos em mãos um excelente produto para trabalhar, que trabalha diretamente na molécula de água. A frequência vibracional do infravermelho longo, que é o fóton da Kenkopato, vai quebrar esses cachos, vai dividir esses cachos, esses clusters, facilitando que a drenagem funcione melhor, e que assim a gente elimine as toxinas do nosso organismo e as nossas células absorvam melhor, em tempo mais adequado, os nutrientes. Né? Então, a gente tem infravermelho longo normalmente no sol das primeiras horas da manhã, no sol da tarde, mas nem sempre a gente tem tempo de tomar esse sol, de se expor a esse sol. Né? E quando a gente não tem esse tempo, a gente pode fazer uso do fóton, que é o infravermelho longo da Kenkopato. E você pode escolher como fazer isso de maneira... tem vários produtos para serem usados, né? Então, desde uma palmilha, de colchão, de travesseiro, de várias formas. E uma das sugestões tá aqui, a gente tem um creme da Kenkopato, que é o Leggings, e ele é específico, como o nome fala, para as pernas, tá? Então, ele vai ter aí ginkgo biloba, gengibre, wasabi, arnica, ele tem vários componentes. Só que junto com todos esses princípios ativos, eu vou ter o fóton, que vai atuar diretamente na molécula da água. Então, o que o fóton vai fazer naquele cacho de molécula? Ele vai dividir, aquelas moléculas, elas se soltam. Quando elas se soltam, é muito mais fácil o sistema linfático absorver a linfa, porque ela vai ficar com cachos menores, vai passar naquela passagem lá que a gente viu no começo, e as toxinas vão ser levadas embora, e os nutrientes vão para as células, tá? Esse creme pode ser passado nas pernas, várias vezes ao dia, se for o caso, se precisar. Às vezes, se o caso não é de edema muito intenso, a pessoa passando 1, 2 vezes por dia é o suficiente para ter um alívio, um descanso, uma sensação de leveza nas pernas, de frescor, alivia dores, né? E diminui bastante com o uso contínuo sintomas de varizes, né? Fica aquela dor meio ardida, peso nas pernas, cansaço, tá? Então, esse é um dos cremes da Kenkopato, com seus princípios ativos. E um outro que a gente tem, cosmecêutico, é o bore. O bore é um outro cosmecêutico, esse é mais específico para ser usado na parte superior do corpo, braços e tronco. A composição, o princípio ativo dele é diferente. Então, eu vou ter gengibre, wasabi, mas eu vou ter bálsamo de tolu, cravo e pimenta, que são princípios ativos mais adequados para a parte de cima. Então, ele é expectorante, eu posso passar no peito quando eu tiver com um resfriado, peito congestionado, dificuldade de respirar, processos alérgicos que às vezes traz essa dificuldade na respiração, e ativa a circulação, alivia dores, e tem o fóton, que é o infravermelho longo. E mais uma vez, o mesmo princípio, vai atuar
no edema, onde tem excesso de líquido, onde a circulação está deficiente e precisa ser quebrado aqueles cachos, os clusters, para que a drenagem seja processada de uma maneira mais adequada e nossas células sejam nutridas em tempo adequado e as toxinas eliminadas. Tá? Então, esses são dois dos produtos que podem auxiliar. Existem muitos outros produtos e, na verdade, a pessoa termina escolhendo como ela quer usar. Algumas pessoas, no caso do peso nas pernas, por exemplo, prefere usar palmilha, prefere usar chinelo, e todos os produtos contêm o fóton, que é o infravermelho longo da Kenkopato. Bom, meu nome é Noêmia, eu agradeço pela atenção e precisando de alguma orientação, qualquer informação, entre em contato com a gente. Teremos o maior prazer em auxiliar você e ajudar de alguma forma. Gratidão.